muitos imóveis da prefeitura, ela nem sabe que é proprietária, daí ela está levantando isso. Segundo, não tem matrícula, ainda tem aquela transcrição que nós chamávamos. A lei obrigou que, em havendo transcrição, tem que sair da transcrição e fazer a matrícula, sem esquecer que não se paga tributo, tudo isso, imposto territorial rural, se for rural, então, e IPTU, se for urbano, não pode esquecer, porque às vezes esquece e dá confusão. Tudo isso tem que ser feito na questão imobiliária, e alguns municípios vão entrar ainda na questão imobiliária, e vai fazer assim o patrimônio. Vai dar um choque muito grande. E depois, os municípios terão que reconhecer todos os bens de infraestrutura. Todos. O que é uma coisa muito nova. Quem tem ideia muito disso são empreiteiras, né? Mais do que construtor, mas empreiteiras, porque ele vai ter que reconhecer a rua, o calçamento, a praça, tá certo? O jardinete, o jardim, a iluminação, tudo isso vai para dentro do balanço que nós vamos ter que fazê-lo ainda. Oi? Na época que eu trabalhei na contabilidade, eu fui em algum evento. Nós temos que fazer isso. Hoje está falando a mesma coisa, mas eu fiz assim. Exato, porque os municípios vão entrar gradualmente nisso, pela complexidade. Quem está fazendo foi a União, que fez, né, nessa situação, os estados estão fazendo. Eu vou dar um exemplo. O estado do Paraná, para poder fazer 12 imóveis, e daí toda essa parte de infraestrutura, a Cefaz, que foi nesse sentido, de Secretaria de Administração, primeiro, eles foram capacitar todos os engenheiros, todos os arquitetos, para poder fazer esse trabalho e começar a organizar. A União também. Foi por esse motivo que a União colocou, não sei como vai ficar, mas à venda milhares de imóveis. Que ela começou a descobrir todos os imóveis que ela tem, e o maior imobiliário do mundo. Ela começou a fazer e está dizendo ao município, você quer imóvel? Tem interesse? Está certo? Dizendo para o município, se quiser, toma que o filho é teu, mas vai ter que justificar por que você quer imóvel. Porque nós estamos passando a limpo nesse sentido. Eu vou dar um exemplo de uma prefeitura, não vou citar o nome dela, tá, ok? Não vou falar que é a prefeitura de Curitiba, em hipótese alguma, que não quero que vocês saibam, mas é uma situação interessante. A Curitiba começou a levantar os imóveis. E eu estava na prefeitura, numa gestão para eles, que eles tinham pedido para mim. E eles foram levantar os imóveis, eles foram levantar um imóvel que eu visitava, porque era uma biblioteca, quando eu estava no colégio. Passava por ela, caminhando, e estudava, usava aquela biblioteca pequenininha. Aquela biblioteca, ela nunca existiu na prefeitura, nunca existiu, não tinha registro, não tinha nada. E ela foi, aí se fez a matrícula dela, e já naquela fase ele foi transformada em UIEP, Unidade Especial de Interesse Público. Eles fizeram aquilo. Tudo isso é o trabalho que vocês estão fazendo, vai levar um longo período para mostrar o que o país tem e que pertence à sociedade. Tá certo? E nessa condição. Por isso a gente tem o controle. Isso aqui, como eu falei, não é no Brasil. Já mencionei sobre o desfazimento, as minhas preocupações, tá? Normalmente a obsolescência. Aí sim, bens inservíveis, avaliação por comissão constituída com atribuição de classificar os bens, formar lotes, tá ok? Estruturar e acompanhar o processo de desfazimento. Vamos só entender. Vai vir depois essa situação demais, mas vamos antecipá-lo. Todos os bens públicos que não tem utilidade, que a gente chama de inservíveis, não tem utilidade. Ótimo. A gente deixa lá naquela sala, vai entulhando, não tem nenhum problema, vai colocando com o pé, empurra, vai colocando. Porque você não vai fazer a inutilização todos os dias. Você não tem estrutura para isso, você não tem braço para isso, não tem gente para isso. Ótimo. A tendência é fazer uma ou duas vezes ao ano, vocês fazerem a tratativa disso. Tá ok? A tratativa disso é pegar esses bens e descobrir o que vão fazê-lo. Se tiver algumas coisas que vocês possam fazer antes, vocês o farão antes, tá ok? Porque vocês têm algumas situações. Fazer a inutilização, pagando empresas para desmontar, fazer tudo isso, dinheiro bom em cima das coisas, perfeito, dá de fazê-lo isso. Então, você vai ter algumas coisas que vai ter que ser feito, essa condição por causa de risco. Equipamentos que envolvem risco, como hospitalares, normalmente vai ser contratada uma empresa para poder tirar,
fazer o chamado de desmanche. O termo desmanche fica hoje perigoso falar, né? Mas é desmanche do equipamento, fazer inutilização, e ela dá um atestado técnico, porque tem autorização técnica para mexer com aqueles bens. Perfeito. O resto você pode optar. Vou fazer leilão. Leilão é ótimo, sempre dá positivo. Não. Raramente dá positivo. Sabe por quê? Porque o primeiro leilão eu ofereci pelo valor residual. Quem compra no valor primeiro leilão? Ninguém compra. Porque sabe, vai ter o segundo. Todo mundo fica quieto, aí lança o segundo. Aí o preço saiu daqui para cá. E às vezes tem que fazer o terceiro, tá ok? Leilão ele nasceu para não dar certo. Veículo é uma coisa, que tem valor agregado é outra coisa. Mas a grande maioria de móveis e equipamentos velhos, e eu usei o termo velho proposital, você não consegue muito fácil fazer leilão, tá ok? Então tem que fazer. Mas daí se faz com toda a relação. Vocês são os responsáveis para dizer o que está indo para o leilão, qual o valor, está lá na contabilidade, mas a contabilidade é sintético. Quem tem o valor analítico são vocês. O primeiro leilão foi oferecido aquela mesa 10 dinheiro, talvez você vai oferecer 5 dinheiros agora. Tá? Mas você vai vender por lote, por isso que ele diz. E outra forma que vocês podem fazer é doação. Já vou me antecipar. A doação é permitida sim ou não? E aqui eu devolvo a pergunta para vocês. Por que doar se eu posso vender e levantar o dinheiro para o município? Sim ou não? Por quê? A pergunta. Por que eu vou doar para uma associação A, B, C ou Y se eu posso leiloar e levantar o dinheiro para o município? Está investindo no montante ainda. Oi? O leilão está investindo no montante. Isso. Tem um custo, mas o custo é inferior ao que eu vou receber. Muita fé nessa hora. É que vocês torcem que dê positivo. Pessoal, por que eu fiz isso? É proposital. A doação, ela tem um objetivo muito interessante, muito mais do que o leilão. Tudo bem, eu faço o leilão, ganho lá milão, é modo de dizer milão, pode ser 10 mil, você recebe, é bom para a prefeitura, ótimo. Só que a doação é exatamente, você vai doar aonde a prefeitura não tem braços. Não, adorei isso, ela não chega. E é por isso que nós doamos, a preferência é a doação, para que determinadas organizações sem fins lucrativos, vou repetir, o óbvio, todas essas organizações sociais, os CIPs ou ONGs, reconhecidas, oficialmente existentes, elas possam receber e desenvolver trabalhos que elas estão falando que vão desenvolver para receber a doação. Então é muito interessante, porque eu, Estado, poder público, não consigo estar na ponta, mas elas estão na ponta.